E aí galera do YouTube, bom dia, tá? É eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Dr. Ayata, tá bom? Para começar uma série de vídeos buscando ajudar aqueles que têm suas carabinas de pressão a entendê-las e a obter com elas e nelas o melhor desempenho que a sua carabina pode dar. Eu não poderia, antes de começar o vídeo, deixar aqui de atender um pedido do senhor Erivelton, lá de Cordeiro, no Rio de Janeiro, tá? Que me solicitou e eu, com prazer, atendo o senhor Erivelton, o senhor nessa hora, mandando um abraço, um beijo pro Jean, viu, Jean? É Arquimedes aqui de Caratinga, o Dr. Ayata, um beijo para você, tá, querido? Um abração de coração. A gente está junto com você, a gente te ama e eu, junto com a sua família, queremos cada vez te ver bem, feliz, alegre, porque você é um garoto especial e você merece isso. Tá, senhor Erivelton, tem meu carinho, fico feliz de saber que o canal ajuda na necessidade aí do seu lar. E o senhor pode saber que sempre que eu lembrar, eu vou estar lembrando do Jean aí, viu, Jean? Mais uma vez, Jean, abração para ti, tá? O Dr. Ayata, que o Arquimedes te ama e manda aquele beijo para você, tá? Quero agradecer também o Roberto Almenara, viu, Roberto? Que me mandou os chumbos que darão início a essa série de vídeos. E o Roberto me mandou esse material já há um bom tempo, mas só agora, Roberto, eu estou podendo fazer os vídeos. Agradeço também ao meu amigo sul-goiano, que há um tempo atrás me mandou alguns projéteis e alguns presentes. Estou usando seus presentes e vou usar seus projetos nesse vídeo também. E eu vou buscar nesse vídeo uma didática mais lúdica para transmitir um ensinamento que vai harmonizar, ou que pelo menos o objetivo dele é harmonizar você com a sua carabina e você com a prática do tiro com a sua arma, tá? Nós sabemos que quando o atirador compra a sua carabina, o desejo dele maior é fazer os melhores tiros que ele tiver como fazer. Ele quer acertar a longa distância, ele quer acertar toda vez que ele atirar, ele quer acertar o centro do alvo e às vezes ele compra e fica frustrado. Arquimedes, eu comprei e não consigo acertar, não consigo fazer bons tiros, acerto um, erro o outro, a minha carabina não está valendo nada, e ele fica naquele momento de crise com o equipamento que ele tem. E o que eu quero nesse vídeo é exatamente eu beber meu cafezinho antes que ele esfria. A patroa riu lá, que eu peguei o café e esqueci, já está até meio frio, mas está gostoso. Tá rindo aí, né? Mas olha bem, o meu objetivo nesse vídeo é te explicar o que você tem que entender nessa série de vídeos, que você tem que entender na sua carabina e os procedimentos que você tem que ter para poder tirar o melhor que a sua carabina pode dar, independente de ser a carabina da marca e do calibre que seja. Pois bem, nós vamos começar aqui então falando do casamento da carabina. Dr. Ayata, casamento da carabina nós vamos ver que as nossas armas, é por isso que eu falei que a didática é lúdica, as nossas armas, elas se comportam mais ou menos como nós humanos. Todos nós é natural que queiramos casar, né? Eu tive muita gente que quis casar comigo, eu deixei muita menina chorando por eu à vontade. Mas o que acontece? A gente não é assim quando a gente vai casar. Você procura escolher aquela esposa que você acha que é a mais linda, que é a mais prendada, que tem o melhor gênio. Da mesma forma, as mulheres, não, eu quero aquele príncipe encantado, aquela coisa toda. Porque você quer ser feliz, você quer ter um relacionamento bacana. A arma também casa. E eu vou explicar isso aqui, uma forma diferente de falar da balística e das armas, através do casamento da carabina. E eu vou conjugar isso com a tela.
Então vamos aqui para a tela, nós vamos ir conjugando uma coisa com outra. E vocês vão ver aí, ó, que a carabina que nós vamos casar é essa aqui, ó, a Cometa New Fênix. Por que ela? Porque é a carabina que eu tenho aqui em mãos para fazer o vídeo. Eu poderia fazer com outra, mas é a que eu tenho. Então o que nós vamos fazer? Nós temos uma carabina e você imagina você com a sua. Você está fazendo o casamento da sua, porque você pode aplicar isto na sua arma para você obter o melhor resultado que a sua arma pode obter. Só um segundinho, gente. Ô Vandalúcia, se você puder, fecha a porta aí. Fazendo um favor, pode ser? Porque tá chegando som de lá da cozinha para cá. E cheirinho, ó. E coisa boa. Pois bem, então nós vamos casar essa carabina aqui. Vamos seguir os slides aqui então, tá? Tá aqui, vestimos de noiva a nossa carabina, como vocês veem aí. Com quem uma carabina casa? Uma carabina, por muito que possa parecer estranho para vocês, casa com os chumbinhos. Por quê? Porque o bom desempenho de uma carabina é a união perfeita entre a carabina e o chumbinho. Quando uma carabina casa bem com o chumbinho, ela te oferece dessa união precisão, ela te oferece potência, ela atende todos os seus objetivos e te torna um atirador feliz. Então, toda arma, por isso que eu falei que é uma didática, você vai começar a aplicar isso na prática. Parece uma brincadeira, mas vale muito na prática, tá? Toda carabina, ela precisa de ter um projétil com quem ela se harmoniza para produzir bons resultados. E eu vou mostrar isso aqui na prática para vocês, tá? No final vou falar a máxima desse vídeo e vocês vão achar uma coisa interessante, pelo menos eu espero, tá? Pois bem, eu escolhi aqui, dentro dos chumbos que o Roberto Almenara me enviou e o amigo sul-goiano também, nós vamos escolher um parceiro, um companheiro, um marido para a Cometa New Fênix. Então nós temos aqui 8 chumbos, tá? Sendo que o primeiro que vocês estão vendo aqui é o chumbo tupi, um chumbo básico, mas que se apresentou no cartório aqui do Dr. Ayata querendo se casar com esta carabina aqui. Será que ela vai agradar dele? Se apresentou também aqui em segundo lugar o chumbo paulista, que o meu amigo sul-goiano me mandou. Em terceiro, o chumbo rifle, apresentou também o gamo match. Depois dele veio esse aqui de terras mais distantes, que é o HN City, enviado pelo Roberto Almenara, viu, Roberto? Obrigado, meu querido. Ele veio aqui se mostrar, tentar seduzir a nossa carabina, se casar com ele. E veio também das terras de Roberto Almenara o gamo Raptor, que é esse aqui. E de lá também veio o Nitro Silver, que é da CBC, e veio o Chacal Potência. Então olha bem, a nossa carabina tem 8 candidatos que ela deve escolher para se casar com ela. Aí eu te pergunto o seguinte, eu vou exibi-los aqui numa outra foto. Você, vamos dizer assim, na nossa comparação, é o pai dessa moça que quer se casar, que é a carabina Cometa New Fênix. Qual desses chumbos você casaria com ela, você escolheria para se casar com ela, esperando assim, não, esse chumbo vai me fazer feliz junto com essa carabina. Se eu comprar esse chumbo a minha carabina, pronto, eu vou ser o melhor atirador, vou acertar a longa distância, eu vou acertar muito bem. Qual chumbo você escolheria desses? Pode te dizer uma coisa? Eu imagino que vocês excluíram aqui dos chumbos que às vezes você colocaria esse primeiro, que é o tupi, o segundo, que é o paulista, o terceiro, que é o rifle, às vezes excluiria o gamo médico e ficaria com esses aqui de baixo, ou com o HN, porque é um Sir HN que quer casar com ela, um Raptor, que é um chumbo PBA da Gamo, um chumbo desse, bonito assim como esse Nitro Silver, ou Chacal. Eu garanto que cada um de vocês incluiu ou excluiu
chumbos aí na hora da escolha, se vocês estiverem interagindo comigo no vídeo, tá? Então o que acontece? Faça uma escolha aí na sua cabeça e nós vamos analisá-los então. Escolha um, guarde no seu coração e você vai ver o objetivo de todo esse vídeo, você vai entender no finalzinho dele. Olha bem, vamos então dar uma olhada. Eu comprei uma câmera que filma com ampliação de 10x. Vamos dar uma olhadinha em detalhes de cada um desses chumbos, porque o meu pai dizia assim, os antigos, o bom não traz estrela na testa, né? E havia um ditado também antigo que dizia assim, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Às vezes você vê um chumbo bonito assim, mas quando você vai conhecer ele melhor, por isso que eu falei que é igual casamento de gente, você vê uma pessoa linda, mas quando você conhece, não é uma pessoa legal, é muito bonita, mas não é legal. Então nós vamos analisar esses chumbos de pertinho, para a gente vê-los no interior e conhecê-los melhor, para saber se a gente ainda os escolhe para casar com a nossa carabina. No meu caso a Cometa New Fênix, no seu caso a sua. Vamos aqui então colocar os detalhes dos chumbos um por um. Primeiro, o chumbo que é aquele primeiro tupi. Vamos dar uma olhadinha no tupi aqui de perto. Aqui. Nós temos o vídeo aí que mostra os detalhes desse chumbo tupi. Vocês estão vendo aí que ele é um chumbo liso, sem martelamento do lado, e que ele tem essas hastes, essas asazinhas do lado aí que servem para aderir às raias, tá? Já que ele não tem saia, a saia dele vem logo depois do cone da cabeça, ele tem essas hastezinhas que tem o objetivo de se aderir às raias para produzir direção ao projétil. Mas nós vamos olhar de forma mais a miúde, mais de perto. A gente vai contemplá-los aqui. Deixa eu adiantar o vídeo aqui um pouquinho aqui, porque a gente quer olhar a cabeça desse chumbo. Olha aí a cabeça dele. Vocês estão vendo aí, a cabeça dele é um domo redondinho. Aí dá para ver essas três hastes aqui, ó, direitinho, que vão fazer o papel da saia se aderir à raia. Então a cabeça dele é bonitinha. E a cauda dele, como seria? Vocês estão vendo aí que a cauda dele, ela também não é uniforme, tem defeitos. Aqui, por exemplo, onde está o mouse, é um pouquinho mais grosso do que aqui, porque acabou pegando mais chumbo aqui na forma do que do lado de cá, o que tende a levar esse chumbo a puxar no seu voo para esse lado aqui mais pesado. Então esse é o chumbo tupi. Conhecemos ele mais de perto. Vamos dar uma olhadinha aqui então agora no segundo, que é o paulista, que é um chumbinho, vamos dizer assim, um pouquinho diferenciado. Vocês estão vendo aqui o paulista, ele tem a cabeça em forma dômede também, e tem aqui uma pequena constrição depois da cabeça, e vem a sua saia, que é curtinha. Ele e o tupi são muito curtinhos também, tá? Então são chumbinhos que têm a tendência a serem precisos a curtas distâncias, ou mais ou menos precisos a curta distância. Mas como analisamos o outro, vamos analisá-lo também na sua cabeça. Tá aí a cabeça, que é um domo, o dômede, tá? Então vocês estão vendo aí, até bem acabado também. Ele tem aqui uma protuberância de alguma coisa que rebarba de chumbo que ficou, mas ele também não é mal acabado na sua cabeça, não. Vamos dar uma olhadinha na saia dele. Então aí está ele de lado, enquanto o tupi, vocês viram que só tem 3 pontas para aderir à raia, esse aqui tem mais. Uma série de ranhuras que a tendência é se prenderem à raia ou permitir que a saia infle para pegar na raia. E aí está a saia vista de cima. Vocês estão vendo que tem uma série de defeitos no acabamento desse chumbo. Então, como eu falei, o namoro é assim, você precisa de conhecer de perto para ver os defeitos. Então, tem uma série de defeitos, de rebarbas, de ligas que não se fundiram aqui na saia desse chumbo, que é o chumbo paulista. Tá? Então, agora você conhece 2 candidatos da sua carabina um pouco melhor. Aí, o que ocorre? Vamos, então, para o nosso terceiro, que é o chumbo rifle. Tá? Eu fui ponto por ordem. Vocês estão vendo aí o chumbo rifle? Ele está aí com a sua cabeça também em forma de domo, uma constrição depois da cabeça e uma saia também curtíssima, tá? Então é um chumbo que dá para ver que ele tem um acabamento um pouquinho melhor do que os 2 anteriores a ele.
tá? O chumbo rifle, isso aqui está no calibre 4,5. Vamos dar uma olhadinha aqui no domo, na cabeça dele, tá? Tá ele de lado, deixa eu adiantar onde é. Aqui está a cabeça, vocês veem que é muito bem acabado na cabeça, embora tenha esse corte aqui, ó. Foi algum defeito na fabricação, na forma, não sei, mas que ficou. E a saia dele bem mais regular do que a saia dos dois anteriores. Então, julgando em acabamento, você vê que esse terceiro é um chumbinho melhor acabado do que os anteriores, inclusive a saia dele com um acabamento bem melhor, tá? Então vamos partir aqui para o nosso quarto candidato, para não ficar delongando, que é o Gamo Match, do qual eu falo muito bem. Vocês estão vendo aí, esse aqui já é um chumbo mais longo, que normalmente tende a fazer com que o projeto seja mais estável, tenha um voo melhor, embora a aerodinâmica dele em termos de velocidade sofra um pouquinho por isso. Tem uma constrição grande da cabeça, a cauda não é dômede como o outro, ele é ponta chata, o ad cutter me parece que é o nome, tá? Mas vocês veem aí, ele tem todo esse desenhozinho aqui que acompanha a cauda, que são fissuras que ajudam, facilitam com que quando o ar entra por aqui onde está o mouse, essa saia se infle para aderir às raias. Então isso leva a uma tendência de que o chumbo aproveite melhor o raiamento da arma. Vamos dar uma olhadinha na cabeça dele. Tá aqui a cabeça, vocês veem aqui que a emenda, ficou aqui uma marca da emenda, mas que é uma cabeça com um padrão bem uniforme. Uma cabeça que, até meu modo de ver, atende bem, tá? Dá para passar aí, Léo? Tá, né? E vamos ver então a saia dele. Falou, Fizão? Beijão, tá? Qualquer coisa me liga. E nós vamos ver aqui então a saia dele, como avaliamos os demais, aqui também está a saia. Vocês veem que levou mais chumbo aqui nessa parte. Aqui houve uma rebarba, um acúmulo de chumbo e menos chumbo nesse pedaço. Não há uma padronização na saia. Isso em si não é um grande defeito não, porque é difícil a forminha cortar isso por igual. Quero lembrar vocês que o chumbo está ampliado em 10 vezes aqui. Então são defeitos que você não veria a olho nu, nós estamos conhecendo os candidatos mais de perto, tá? Então tá aqui a saia do Gamo Match. O conhecemos diferenciado dos demais. Vamos aqui então para o HN Exceed, que é um chumbo de maior qualidade. Dá para ver aqui uma cabeça perfeita, não tem nem como colocar defeito nele no corpo desse chumbo, não tem como atribuir um defeito ao acabamento, à forma como ele foi construído, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu adiantar aqui, ó. Na cabeça dele, olha que coisa perfeita também. Você vê que é de qualidade a cabeça, não tem como colocar um defeito, tá em nada. Você vê que ele é todo bem acabado, não tem sinal de solda, de marca, de nada. Ele é perfeito, perfeito, perfeito. Vamos dar uma olhadinha na saia dele aqui agora. Deixa eu puxar aqui a saia também, vocês veem que é perfeita. Então a gente diz assim, é um chumbo de muita qualidade, não tem colocação desigual de chumbo na saia, está todo por igual a circunferência, o acabamento dele é de primeira. Então diríamos assim, como chumbo esse HN tem um desenho, uma construção perfeita, tá? Vamos aqui para o próximo aqui então, que seria o nosso Raptor. O chumbo Gamo Raptor, que é um chumbo PBA de alta velocidade, está aí também, com a cabeça perfeitinha. Como a câmera eu preciso de aproximar e iluminar, aproximar 10 vezes, fica esse meio fosco aqui embaixo, mas é excesso de luz. Ele todo é da cor da cabeça, mas dá para ver uma cabeça também, um corpo desse chumbo sem defeitos, tá? Vou adiantar aqui um pouquinho, não tem nada que se possa atribuir de defeito a ele. Vamos dar uma olhadinha aqui na cabeça dele por cima, tá? Deixa eu ver se eu cheguei a filmar aqui. Não, na saia, não filmei, mas deu para ver lá a cabeça perfeita. A saia também, vocês veem aí, ela é perfeita. É sem defeitos também a saia, tá? Você vê que é uma padronização, embora aqui pegou um pouquinho mais de material à esquerda, eu tremi na hora. Mas não é que pegou mais material, é porque a quantidade de luz está queimando uma parte que está aqui onde o mouse está. Tá como queimou quando vocês viram o corpo dele inteiro. Mas esse chumbo Gamo Raptor,
que dá 20% a mais de velocidade, também perfeito em todo o seu acabamento, tá? Vamos aqui para o próximo aqui, que seria o CBC Nitro Pointed Silver, que é um chumbo aí que a CBC entrou com ele no mercado. Dá para ver também que um chumbo de um excelente acabamento. Aqui houve um defeitozinho aqui, tá vendo? Um amassamento aqui na hora do feitio. Mas no mais você vê que o chumbo é muito bem acabado, tá? É um chumbo assim que ele tem sim uma construção legal, embora tenha marcas de emenda. Dá para ver aqui onde o mouse está passando, ó, as marcas da emenda dele, tá? Então ele tem esse problema de rebarbas aqui, que é a marca de emenda aqui também, ó, quase que de fora a fora, onde juntou um hemisfério ao outro do chumbinho. Mas mesmo assim o padrão de acabamento dele é muito grande. A cabeça dele dá para ver aquele defeito que eu falei aqui onde está passando o mouse. Aqui, ó, tá, é a emenda que deixa uma crosta maior de um lado ou do outro. Você não vê isso a olho nu no chumbinho, você precisa de ampliar como está aqui. Vamos dar uma olhadinha na saia dele. Deixa eu adiantar mais um pouquinho aqui o vídeo. Aqui está a saia. Também não é uma saia mal acabada. Dá para ver que um acabamento muito bom na saia, que levou algum pouquinho de material a mais, mas não chega a ser igual alguns que nós vimos aí atrás. Ele é um chumbinho de uma qualidade que eu diria assim, muito boa. Tem aqui uma fissura, mas isso acontece mesmo na hora da fundição, tá? Mas vocês veem aqui, é um chumbo de uma boa qualidade também, tá? A fissura está aqui onde está essa setinha. Vamos então aqui avaliar o último que ficou aqui, que é o Chacal Potência, tá? Vocês veem aqui ele também com também uma marca grossa de emenda aqui, tá? Mas no mais ele é bem acabado, exceto o fato, olha quando tá passando o mouse, ficou aqui uma fissura grande também, um defeito de fabricação. Talvez se eu tivesse escolhido outro como amostra, não tinha esse aqui. Mas esse que eu peguei de amostra aleatoriamente tem essa fissura aqui, onde está a setinha vermelha aqui, tá? Então ele tem marcas de emenda e tem essa fissura. Vamos dar uma olhadinha na cabeça dele. Vocês estão vendo aí a cabeça, tem uma outra fissura também que só ampliada a gente vê. No caso dessa amostra aqui, isso aqui tende a mudar a forma como o ar pega por aqui e faz esse projeto se desviar a distância principalmente maior, ficar impreciso por causa desse defeito, porque o ar vai trabalhar com uma pressão diferente aqui do que ele trabalha no restante da cabeça dele. Mas se não fosse isso aqui, esse de amostra tem isso, o outro pode não ter. Você vê que é um chumbo muito bem acabado também, exceto as emendas. Você vê a saia também com a distribuição relativamente boa de acabamento, de material. Ficou mais grossa aqui onde está passando o mouse, tá? Onde está a setinha vermelha, mas aqui agregou um pouco mais de material do que aqui, o que faz com que ele no voo tenda a puxar para esse lado. A longa distância, então, ele poderia se desviar um pouquinho desse lado aqui, tá? Embora ele vá girando, mas isso aqui exerce um desvio no chumbinho, sim. Pois bem, nós analisamos então, parte a parte, cada um desses chumbinhos aqui, que são os candidatos da nossa carabina. Agora, conhecendo um por um, como cada um tem defeito por dentro e tal, isso aqui que nós dizemos assim, foi um namoro da nossa carabina para conhecer esses chumbos. Qual chumbo você escolheria? Qual? Pense aí. Você, por certo, escolheria entre três aqui, o HN City em primeiro lugar, e o Raptor também quase empatando com ele, e em segundo o Nitro Silver, porque nós olhamos aqui, o acabamento deles é o melhor. Aqui eu vou começar a concluir essa aula para ensinar isso em chumbinhos. Eu vou usar esses chumbinhos do Roberto Almenara, e esses 8 chumbinhos serão usados nos próximos vídeos, para nós aprendermos muita coisa acerca das nossas armas. Você vai ver uma coisa, embora eu e você, eu quero crer, que tenhamos escolhido HN City, Gamo Raptor e Nitro Silver para casar com a nossa carabina, nós fomos lá na loja de armas, foram esses três que nós quisemos para elas. Você vai ver agora a máxima que eu falei lá no início do vídeo, guarde isso: quem escolhe o chumbo é a arma, não o atirador.
A arma é que escolhe o chumbo, não o atirador. Embora nós tenhamos escolhido esses três, pelo acabamento que demonstraram, por tudo que nós vimos deles, porque sabemos que são de firmas muito conceituadas também, às vezes a gente escolhe errado. Você escolhe e a carabina não gosta dele. A carabina escolhe um outro desses aqui. Ou um que você acha que é muito bom não vai produzir resultado na sua carabina. Como que a gente sabe isso? Experimentando cada um na carabina para ver qual que ela escolhe. E vocês vão se surpreender para ver que não é o HN-City que ela vai escolher. Pelo contrário, eu vou até adiantar. Ele vai ficar em penúltimo lugar. O que eu quero ensinar com isto? É que você tem a sua carabina, às vezes você não está conseguindo fazer bons tiros com ela. O problema pode não ser sua carabina, porque você não achou o chumbo certo para ela. Você não achou o chumbo certo para ela. Então você precisa de ir pesquisando chumbos para descobrir qual chumbo vai casar melhor com a sua arma. Nem sempre vai ser o chumbo mais caro, nem sempre vai ser o melhor acabado, porque o chumbo e a arma para interagirem depende de comprimento de cano, de raiamento que o cano tem, de passo da raia, de quantas raias ele tem, de quanta potência tem a sua carabina, de se ela tem choque na ponta, se ela não tem, se ela tem corona, se ela não tem, se o chumbo é um chumbo de uma saia maior, de uma saia menor, e você vai achar um que casa direitinho, que vai dar melhor performance com a sua carabina. Então aprenda isso. Quem escolhe o chumbo não é o atirador, é a arma. E vocês vão ver isso na prática agora. Como? Porque eu fiz um agrupamento com cada um desses chumbos a 17 metros de distância. E aquele com o qual ela agrupar melhor é aquele o chumbo que ela escolheu para ser precisa com ele. E por isso que eu falei que vai surpreender, que eu achei que fosse o HN-City, mas na minha cometa não foi. Pode ser na sua arma. Isso aqui não põe defeito em nenhum desses chumbos, nem indica nenhum desses chumbos como melhor. Mas para mim a arma não foi do HN-City que ela gostou, ela não quis nada com ele. Então vocês vão ver aí os agrupamentos, tá? E eu vou então vir para a parte final para vocês verem as considerações finais. Vamos ver o agrupamento aí com cada um deles. Vamos lá.
Pois bem, finalizando essa primeira aula aqui então com os chumbinhos, vocês viram o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui. A cometa não gostou do chumbo tupi, está passando o mouse aqui. Ela fez um agrupamento de quase 4 centímetros a 17 metros. Não é um agrupamento ruim, 4 centímetros a 17 metros. Mas ela fez com 39,3 milímetros a 17 metros o agrupamento. Um agrupamento um pouquinho maior com o paulista, 39,4 milímetros, quase 4 centímetros também com o paulista. Com o rifle, ela gostou um pouquinho mais dele, ela agrupou melhor com ele, com 33,3 milímetros, quase 3 centímetros e meio. Então nós ganhamos aqui uns 6 milímetros em agrupamento com o paulista aqui a 17 metros. Tá? O Gamo Match, ela gostou muito mais do que esses três aqui. Ela fez um agrupamento de 1,5 centímetros praticamente a 17 metros, 14 milímetros, 7, mesmo de 1,5 centímetros. Se tiver uma reguinha, você olha o que é 1,5 centímetros, você vai ver. Então ela gostou do Gamo Match. Ao HNCite aqui, por incrível que pareça, ela fez um agrupamento de 40,8 milímetros com HNCite. Eu vou dizer uma coisa, viu, Roberto Almenara e os demais aí. Eu fiz 8 vezes agrupamentos com HNCite, todos eles ficaram nessa faixa, nessa arma. Minha cometa não gostou dele, apesar de ser um chumbo bem acabado, como vocês viram. Então ela fez um agrupamento de mais de 4 centímetros com ele, tá? Com o Gamo Raptor foi o que ela mais gostou, ela fez um agrupamento de 1,3 centímetros, menos de 1,5 centímetros. Foi dele e do Gamo Match o que ela mais gostou. Ela fez com 12,9 milímetros, é menos de 1,5 centímetros. Então, de todos, o que ela escolheu, o que ela mais gostou foi o Gamo Raptor. Tá? Ficou em segundo lugar o Gamo Match. Em terceiro ficou esse aqui, ó, o Nitrosilva, que ela fez um agrupamento de um pouquinho mais de 1,5 centímetros, 16,5 milímetros. Em último lugar, o Chacal Potência, quase 6 centímetros, 57,8 milímetros. Então, como eu falei lá no início, às vezes nós teríamos escolhido aqui o HNCite, esses três aqui, o Gamo Raptor, o Nitrosilva, mas a carabina gostou em primeiro lugar do Gamo Raptor e em segundo do Gamo Match. Eu falo bem dele porque ele agrupa bem na minha arma, tá? Em terceiro lugar, com o Nitrosilver. Então, se eu tivesse escolhido para ela, eu ia achar que o defeito era da minha carabina. Cara, mas eu comprei o melhor chumbo HNCite, essa arma não vale nada, eu não agrupo. Porque quem escolhe o chumbo é a arma e não o atirador. E é isso que eu quis ensinar com esse vídeo aí, até bem longo. E esse vídeo eu vou continuar, viu, Roberto Almenara, meu amigo sul-goiano. Vou fazer outros, que nós vamos aprender outras coisas sobre a arma e sobre os chumbos, para você se harmonizar melhor com sua carabina usando esses mesmos chumbos, tá? O próximo vídeo eu vou começar a produzir e ele entra na sequência desse, tá? Eu agradeço a paciência de ter assistido, espero ter ajudado. E gostou? Dá um joinha no canal, porque a gente fica sabendo como que chegou aí do lado de lá, ok? Valeu, galera! Abração do Kiki, do Dr. Ayata aqui de Caratinga, e ao Jean, viu, Jean? Abração do Arquimedes aqui. Tchau, tchau!